Graças e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Senhor, ficando em pé, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 98. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Salmo de número 98. Diz assim a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Todos juntos? Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vamos orar ao Senhor, pedir para o presbítero Messias fazer essa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor. Tu conheces o nosso coração, nossa mente, Tu conheces os nossos desejos, Tu nos sondas e nos conhece, como diz a Tua palavra, Senhor. E Tu sabes, Senhor, que estamos aqui para Te adorar, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, nossa adoração a Ti, porque só Tu mereces isso, Senhor. Tu és o nosso Deus, que nos abençoa todos os dias e caminha conosco, Senhor. Tu tens nos segurado com Tuas mãos fortes. Tu és grandioso. Tu fizeste os céus, os mares e tudo que habita neles, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nos transforma, nos modifica para parecermos cada dia mais com o Teu Filho Jesus. Te pedimos isso, Te engrandecemos e Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Como o salmo que nós lemos, ele nos chama a adoração em louvores e cânticos e música ao nosso Deus. Convidar agora o grupo de louvor para entoar cânticos espirituais a Deus e a igreja conduzir. Graça e paz, meus irmãos. Esse primeiro louvor que vamos cantar, ele fala sobre o plano melhor que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente faz planos para as nossas vidas e metas e ficamos tristes porque às vezes não se concretiza no nosso tempo. Mas esse louvor fala que é só esperar e crer em Deus que as coisas vão ser da melhor forma possível, que Deus tem um plano melhor. Continuar e não deixar que as lágrimas
seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Fiquemos em pé, meus irmãos. E esse próximo louvor, ele fala que precisamos buscar o nosso Deus, ter sede da tua presença, para que a gente possa ter intimidade, ter um relacionamento bom com Deus. Louvemos. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios se louvam. Eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios se abundante de graça e de poder, ele também é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Jesus, louvemos seu nome é.
Toda a terra está cheia da tua glória. Céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer de servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer de servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, e o meu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, sobre mim o meu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. Os irmãos podem sentar. E esse último louvor, ele é um louvor que é como se Deus estivesse falando com a gente, né? Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Rei de Israel. E no fim ele fala: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que a gente possa depositar todas as nossas ansiedades, os nossos medos e as nossas vontades em Deus, porque Ele chega pra gente e diz: não tenha medo, tenha calma, e que a gente possa buscar essa confiança nele. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque
sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos nos pôr de pé mais uma vez e vamos ler a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Estamos entrando no momento de arrependimento e contrição. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler novamente o 7 e o 8, porque eles têm total relação com esse momento. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos entoar agora o cântico hino 305 do Novo Cântico. Quem ouvir as novas deve proclamar salvação de graça, vinde desfrutar. Ó, que o mundo inteiro ouça anunciar, todo que quiser é vir, todo que quiser, todo que quiser, pode a nova hoje receber, que o Senhor da glória a todos quer remir, todo que quiser é vir. Quem quiser agora venha aceitar, eis a porta aberta, entre sem tardar, é Jesus caminho para o céu chegar, todo que quiser é vir, todo que quiser, todo que quiser, pode a boa nova hoje receber, que o Senhor da glória a todos quer remir, todo que quiser é vir. Que fiel promessa tens, ó pecador, de uma vida eterna, vem ao Salvador. Ele a todos fala com muito temor, todo que quiser é vir, todo que quiser, todo que quiser, pode boa nova hoje receber, que o Senhor da glória a todos quer remir, todo que quiser é vir. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, atentem para o final do refrão, né, da música que a gente acabou de cantar. Todo o que quiser é vir. As portas estão abertas. Jesus está de braços abertos. Mas o primeiro passo para a gente realmente ter uma mudança de vida é reconhecer que somos pecadores. Nenhuma mudança pode acontecer se você acha que é bom o suficiente. Então, primeiro reconheçamos que somos pecadores, que estamos afastados, e nós que já somos crentes reconheçamos também que no nosso dia a dia a gente falha muitas vezes. E para que a gente se reconcilie, esteja realmente andando com Deus
E sendo abençoado por ele, é muito importante que a gente possa confessar. E esse é o momento. Vamos ficar alguns instantes em oração silenciosa, lembrando do nosso dia, lembrando da nossa semana, reconhecendo e pedindo que ele nos abençoe e nos fortaleça. Depois de alguns instantes, eu peço para o pastor Jadson fazer uma oração resumindo esse momento e finalizando. Bondoso Deus, bondoso Pai, nós nos curvamos diante de Ti, colocamos diante de Ti as nossas vidas e nosso sentimento de gratidão a Ti, Pai. Ó Deus amado, nós rendemos graças por estarmos mais uma vez na Tua casa, por estarmos juntos em oração neste mesmo propósito, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, ouvindo a nossa oração, Pai. Deus querido, estende Tuas mãos sobre cada um de nós, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Afasta de nós aquilo que não Te agrada, Pai. Retira do nosso coração tudo aquilo que Te entristece, Pai. E faz com que tenhamos o coração, a mente, as nossas atitudes e palavras voltadas unicamente, Pai amado, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos abençoa, Pai amado, e aceita esse ato de culto, Pai, que nós estamos realizando agora. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Lemos todo o capítulo 1. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael,
o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse a Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que esses nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Que o Senhor nos ajude a tirar desse texto bíblico lições preciosas para a nossa vida, meus irmãos. Amém. Ouçamos uma música especial. Graça e paz, irmãos.
Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e nesse universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força ao fraco e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Por mais voltas pelo mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformadas em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitórias. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitórias. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Amém. Quero convidar as crianças para vir à frente para nós orarmos. Eu queria pedir à irmã Gleide que faça essa oração intercessória pelas crianças agora.
Amém. Meus queridos irmãos, esse texto bíblico ele é muito apropriado e desafiador para o jovem crente. Mas não somente para o jovem crente, o é para todos nós que temos fé em Deus. A pergunta inicial que a gente faz é: você estaria disposto a colocar o seu pescoço na guilhotina, a encarar a própria morte por amor a Deus, ao Deus que você crê? Nesse mundo secularizado que nós estamos vivendo, em que cada dia mais o temor a Deus vai ficando de lado, e nós vamos assumindo novos valores para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa existência de uma maneira geral. Quantos cristãos hoje estariam dispostos a morrer por amor do Senhor Jesus? Certamente vocês já ouviram aquela história, e pelo menos alguns aqui já ouviram, que num país em que o evangelho era proibido ser pregado, um grupo de crentes estava orando numa sala, logicamente escondido, mas chega um soldado armado, invade o local e aponta a arma para as pessoas, para aquele pequeno grupo que estava ali, e disse: quem de fato está pronto agora a ser fuzilado por amor a este Deus que vocês estão aqui adorando? Quem estiver disposto, vá para aquele canto ali, e apontou o lugar. Aí conta-se que alguns, não todos, mas alguns foram. Aí ele insistiu: vocês estão dispostos mesmo a serem fuzilados, a serem mortos agora, por amor a esse Deus que vocês estão adorando? E aquele pequeno grupo, do pequeno grupo, um grupo menor, disse: pode atirar. Nós estamos mortos, estamos prontos a morrer pela nossa fé. Diz que aqui conta-se aquele soldado mandou as demais pessoas saírem, liberou todas elas, ficou só com aquele pequeno grupo. Quando ficou com o pequeno grupo, fechou a porta, colocou a arma de um lado e disse: que bom que eu também professo essa fé, mas eu quero orar com as pessoas que creem naquilo que pregam. Quantos aqui estariam dispostos a colocar o pescoço na guilhotina por amor à fé que dizem professar? Talvez alguns aqui digam: eu sou, ou eu estaria disposto. E na hora desistisse. E talvez alguns dissessem: agora, nesse momento, eu temeria muito, mas na hora Deus daria a força, a coragem
o ânimo, a fé, e a pessoa encararia esse momento. O que é que tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Aqui é um relato bonito, especialmente quando traduzido para a nossa língua portuguesa. A leitura flui de uma maneira maravilhosa. A gente se transporta um pouco para aquele momento. E fica até, quem sabe, pensando como foi aquele diálogo ou aqueles diálogos com aquela situação. Mas eu queria colocar aqui, meus irmãos, algumas lições que são preciosas para nós, algumas especialmente para os jovens e as demais para todos nós. Me chama a atenção, por exemplo, quando o texto bíblico disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Que tipo de jovens? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Nós vivemos hoje, principalmente, na cultura da beleza, do belo. Há um escritor que ressalta muito isso e diz: nós não temos procurado descobrir na Bíblia a beleza que a Bíblia ressalta, não somente dos jovens, mas da vida cristã, e a começar mesmo da criação, a beleza da criação. Quando o Gênesis começa a descrever a criação, sempre ressalta uma expressão: e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bonito. A natureza ainda não tinha sido corrompida, estava sendo criada, e Deus criou tudo belo, tudo bonito. Mas existem muitas coisas na Bíblia que ressaltam a beleza. Salomão ressalta muito isso nos provérbios, especialmente nos cânticos, ressalta a beleza. Os salmistas, não só o salmista Davi, mas os salmistas, de uma maneira geral, ressaltam a beleza da natureza, a beleza do céu, a beleza do firmamento. No Apocalipse, como nós colocamos hoje pela manhã, o céu é descrito de uma maneira extraordinariamente bela. Enquanto o céu é descrito de uma maneira extraordinariamente bela, do outro lado, o inferno é descrito de uma maneira terrível. Parece que a ideia é mesmo fazer medo de um lado e colocar em nosso coração, em nossa mente, o desejo de ir para o outro lado. A beleza muda de cultura para cultura. Por exemplo, a palavra hebraica Miriam, que vai dar Maria, dá aquela ideia de que a beleza, mas a beleza não era a beleza de Gisele Bündchen, aquela que não tem uma grama de gordura. É ao contrário. É a mulher cheinha, rechonchudinha, né? Gordinha, não muito gorda, mas gordinha. Porque isso dá a ideia de prosperidade, e na época era que falava de beleza. O belo era assim. Em algumas culturas, o belo é assim. Nós hoje cultuamos o belo diferente. A febre das academias, a febre dos exercícios, a febre das pessoas que passam até fome.
passa até fome. É tanto regime, é tanta coisa, que não pode aumentar uma grama. Quando chega numa balança, que a balança está pouco desconcertada, que tem meio quilo a mais, diz: a balança está errada, a balança está errada. E já vai correr para a academia. É a cultura do belo. E por causa dessa cultura, nós temos deixado de lado o que é verdadeiramente belo, o que é verdadeiramente bonito. Mas veja, o belo você pode melhorar. Mas tem gente que não tem como melhorar. Tem gente que é tão feio que morrendo não tem flor que enfeite. E aí não tem jeito. Não tem jeito. E se for para a academia, piora. Piora. Mas é para assistir no palácio do rei. Então tem que ser jovens bonitos. O texto diz aqui: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Aqui, originariamente, eles não podiam fazer muita coisa, aqueles que eram feios. Mas havia o outro lado. Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Essa outra parte, que não deixa de ser belo, depende muito de cada um. Hoje foi um dia de concurso, mais um dia de concurso, em que você vai enfrentar milhares de pessoas. Eu tenho um colega, pastor, já está aposentado, que ele foi fazer o concurso para a medicina, e quando chegou em casa, naquela época, a concorrência não era tão grande, mas chegou em casa desanimado, e o pai disse: por que você está desanimado? Ele disse: porque a concorrência são 1.000, naquela época, ou 2.000, para 100 vagas. Aí o pai olhou para ele e disse: de quantas vagas você precisa? Ele disse: só preciso de uma. Disse: então tem muitas outras sobrando. Vai em busca da sua. Mas você, para conquistar, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que estudar. Para algumas coisas específicas, você tem que ter essas qualidades aqui. E as qualidades você adquire. Nós adquirimos. Por que eu estou sublinhando essa parte aqui, meus irmãos? Porque nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos onde Deus vai nos colocar. Quando os jovens se prepararam, eles jamais poderiam pensar que Deus ia colocá-los justamente naquela situação, no palácio de uma outra cultura. E essas qualidades deles eram muito importantes, e por isso eles foram escolhidos. Isso serve para todos nós. Cada dia, cada momento, nós precisamos melhorar. Na vida cristã também é assim. Nós não podemos nos acomodar a uma coisa que está me incomodando já de algum tempo. E o que é que está me incomodando tanto? É a acomodação, de uma maneira geral, dos cristãos. Do que chama-se evangelicalismo brasileiro, por exemplo. Já que nós não podemos fazer uma análise criteriosa do evangelicalismo mundial. Quem sou eu para entender essa questão da evangelização americana? Se nós já temos dificuldade em entender a evangelização aqui.
nós estamos acomodados. De hoje a 8, se Deus quiser, nós estaremos comemorando 57 anos de organização desta igreja. O trabalho presbiteriano em Olinda começou por aqui. Cresceu, cresceu. Mas poderia ter crescido muito mais. Muito mais. Como era isso aqui, Olinda, há 57 anos, e quem é Olinda hoje? Como era a população de Olinda há 57 anos, qual é a população de Olinda hoje? Nós não temos acompanhado este crescimento. Em absoluto. Então, na vida cristã, nós não temos nos preparado. Como na vida secular, temos que nos preparar. Eu vejo e parabenizo a vocês, jovens, especialmente a vocês, jovens. Todos vocês. Que não param de estudar e de fazer cursos e mais cursos e mais cursos. E na hora que parar, outros passam à frente. Outros passam à frente. Mas não existe essa mesma garra, essa mesma disposição, esse mesmo desejo na vida cristã. E mesmo que haja cursos, e eu conheço algumas igrejas que trabalham em cima de cursos, de 3 meses eles fazem um curso especial. Aprendem, mas não praticam. Jesus primeiro ensinou. Notem, Jesus primeiro ensinou. Depois ele ensinou aos discípulos como fazer. Ele fez primeiro. Primeiro ele fez. Fez e ensinou. Ele fez, depois ensinou os discípulos a fazer. E depois ele disse aos discípulos, agora vocês façam. Ou seja, já mostrei a vocês como se deve fazer. Ensinei a vocês. Agora vocês saiam fazendo. Conta-se, é apenas uma história que alguém inventou. Que quando Jesus chegou, foi assunto aos céus, na ascensão, um arcanjo teria se dirigido a ele e disse, mestre, como foi a tua missão? E Jesus disse, completei minha missão. Aí contou como foi todo o plano, concluindo, dizendo, morri numa cruz por todos, ensinei um grupo, assustei, mas eu deixei um grupo de pessoas preparadas para continuar a missão. Ao que o arcanjo queria perguntar ao Senhor, e se eles falharem? E Jesus teria dito, eles não podem falhar. A igreja de Deus não pode falhar. Nas cartas do Apocalipse nós encontramos, eis que diz, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Não sabes tu que és pobre, miserável, cego e nu? Ou seja, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada. Então vou me acomodar. Eu já comprei o bilhete da passagem para o céu. Minha passagem já está garantida, já está no bolso. A minha passagem está no bolso. Quem quiser que cuide da sua. É assim que nós, em regra geral, no Brasil hoje, estamos vivendo.
A gente vai para algumas igrejas que são grandes igrejas, superlotadas no domingo, na semana vazias, e não tem uma congregação. Não tem um ponto avançado de evangelização, não tem. É tudo centralizado. É o inverso da mensagem proclamada pelo Senhor Jesus. Do ide e pregai. Sai de Jerusalém, vai pregar e não fique em Jerusalém. Nós estamos vivendo hoje algumas igrejas tipo Jerusalém, ficando só em Jerusalém. Então, o que eu quero tirar desse texto, aqui, desse versículo aqui, é que nós estamos nos preparando muito, e parabéns para aqueles que se preparam para a vida secular, para a competição da vida secular, tentando encontrar um lugar ao sol. Se você não fizer isso, você fica para trás. Por que nós não pegamos aí, essa mesma garra, essa gana, e trazemos para cá, para a vida espiritual? A partir de nós mesmos. A pergunta é: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Talvez naqueles velhos exemplos, tanto que nós às vezes ouvimos, da irmãzinha que, pastor chegou, pastor, leia a Bíblia aqui para mim, porque eu perdi meus óculos, aí não estou conseguindo ler a Bíblia. Aí o pastor, cadê a sua Bíblia? Está ali. Pega a Bíblia, mas seus óculos estão aqui dentro da Bíblia, irmão. Ela perdeu os óculos também dentro da Bíblia e nunca mais procurou a Bíblia. Outras tantas ilustrações que nós conhecemos de pessoas, de pais, tal, que deixaram cheques especiais dentro da Bíblia, para que se um dia o filho fosse ler, até no dia que o filho, passando uma aflição muito grande, foi ler a Bíblia e encontrou um cheque que o pai deixou. Mas não é por isso que você deve ler a sua Bíblia, não, viu? Porque hoje nem cheque a gente usa mais. E se for cartão de crédito, você tem que deixar senha e uma série de coisas. Não é por aí. É porque nós estamos vivendo, meus irmãos, uma situação inversa do que a Bíblia nos ensina e quer e do que Deus requer de cada um de nós. A pergunta é: você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite? Quanto tempo você gasta por semana nos seus aplicativos no telefone? Quanto tempo? De manhã, de tarde e de noite. Nos aplicativos. Ah, sim. Nesse aplicativo também tem a Bíblia. Não é? Eu tenho no meu celular Bíblia. E acho que a maioria das pessoas aí tem. Mas você lê a Bíblia? Hoje, enquanto nós fomos almoçar ali, só eu e minha irmã estávamos em casa hoje, vamos ali almoçar no shopping. Enquanto ela ficou no shopping, vendo algumas coisas, comprando não, só olhando. Eu fui para o carro. Aí quando chegou, ela disse: demorou um pouquinho. Disse: não, e motorista tem que esperar mesmo. Motorista de madame tem que esperar. Mas, senão eu estava trabalhando. Trabalhando? Sim. Eu estava passando uma mensagem para o conselho. Foi passada lá para do shopping. Eu me lembrei, lá mesmo, shopping, trabalhando. Hoje, pelo menos alguns médicos, tem um médico que a gente vai, a gente marca para 3 horas, ele atende 6 horas da noite e às vezes 6h30. Dá para ler quase a Bíblia toda. Você tem que ir com o telefone carregado. Você sabe quantos livros você lê da Bíblia, só esperando o atendimento médico?
A maioria não lê. Agora ali aproveita e vai falar com todo mundo. Estou condenando a rigor essa parte, estou dizendo que falta outra parte. E assim a gente passa a semana toda. Uma facilidade tão grande que a gente tem de ler a Bíblia, de orar. Não é bom você ir orar no consultório, porque senão você dorme mesmo. E passa até o horário lá também. Mas vamos mais adiante. Uma coisa importantíssima que me chama a atenção nesse texto é que aqueles jovens estavam dispostos a testemunhar o Deus deles em terra estranha, colocar a cabeça a prêmio. Eu tenho que me preparar, todos nós temos que nos preparar, para onde Deus nos colocar, ali nós testemunharmos o Deus que nós temos. Paulo, em uma de suas cartas, ele pede oração por ele, para que Deus dê a palavra a ele, aonde ele está, onde é que ele está? Está preso. Ele não diz, para que Deus me livre desta prisão. Mas era normal, não era? Ninguém censuraria Paulo de pedir oração aos irmãos para que ele ficasse livre da prisão. Ninguém. Mas a oração dele é para que os irmãos, a intercessão, o pedido deles, é para que os irmãos orem por ele, para que Deus dê a palavra a ele no momento ali, aonde ele está. Porque onde Deus te colocar, ali é o lugar onde você deve proclamar esse Deus que você professa. Esse pessoal é tirado da terra, pessoal escravo. Ah, tudo bem, muitos escravos gostariam de estar na posição deles, aonde? Vão servir no palácio do rei. E no palácio do rei, a coisa é diferente. O que é? Vão comer da comida do rei e beber do vinho do rei. Você há de supor, você há de convir que o rei não vai beber vinho ruim. Pessoal, beber vinho é pecado, se for ruim, é pecado e muito. O rei bebe do melhor vinho, a comida da melhor. Muitos escravos gostariam de estar ali onde eles estão. Parece uma situação confortável, mas eles colocam no coração não se contaminar. Porque aquela bebida, aquela comida é oferecida aos deuses pagãos. Aquele vinho é para os deuses pagãos. É idolatria. Eles estão se recusando a comer? Não. O que eles sabem é que aquela comida é oferecida aos deuses estranhos. Então eles colocam no coração um propósito. Eu não vou me contaminar com essa idolatria. O problema não é o quanto eu vou me contaminar, porque pouco importa aonde a corda quebra. Pouco importa. Se vai ser no meio, no início, o animal está solto do mesmo jeito. Eu tenho um propósito, eu tenho um Deus, e vou professar esse meu Deus aonde eu estiver. Aonde eu estiver. E Deus me colocou em tais e tais lugares, é justamente aí que eu vou professar o meu Deus. Mas isso implicaria para eles muita coisa. Há um diálogo muito bonito com ele, com o chefe da cozinha, com o Masterchef, né? Está lá com o Masterchef. Não, nós não queremos. Mas eu tenho que obedecer. Está certo? Cozinheiro-chefe está certo. Eu não posso abrir mão, que isso é ordem do rei. Eu tenho que cumprir. O que vai acontecer com vocês depois?
eles fazem um desafio, Daniel faz um desafio. Na Bíblia nós vemos outros desafios. Nós vemos outros desafios. Um que me vem à mente rapidamente aqui é o desafio de Elias, dos 400 profetas de Baal. Vamos ver quem pode fazer? Prepara a carne, prepara o altar, prepara tudo. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Vamos deixar que ele responda. Elias fez aquele desafio. Esses jovens estão fazendo um desafio num lugar diferente. Eu creio num Deus que é poderoso, que eu posso desafiar o reino da Babilônia. Você faria isso? Fosse você jovem, ou adulto, ou já mesmo ancião, você faria isso? Você faria como um dos pais da igreja, colocar a cabeça a prêmio, ser colocado para morrer na fogueira? Não, é muito simples. Simples. Você pega um pouquinho de incenso, e coloca no altar e diz: salve César. Pronto. Você volta para a sua igreja, continua fazendo seu trabalho normalmente, pregando o seu Deus e sua fé. Você se salva. Você salva a sua vida. Você salva a sua vida. Faça isso. Pega um pouquinho de incenso e diga: salve César. Pronto. Mas aquilo significa negar a fé. E aquele homem dizer: há mais de 80 anos eu sirvo ao meu Senhor e Cristo, e Ele nunca me negou. Se eu o negar agora, Ele me negará no último dia diante do Pai. Então, acende a fogueira. Acendeu a fogueira e ele morreu queimado. Isto é fé? É. Você estaria disposto a isso? Não sei. Você está desafiando? Parece uma coisa simples, mas não. Eu estou desafiando. Prova. Prova. De vez em quando nós encontramos essa expressão na Bíblia: provai e vede que o Senhor é Deus. Quando Malaquias fala, por exemplo, sobre o dízimo, esse provai. Prova ao Senhor. Faça uma prova com Deus. Isso, meus irmãos, é fé. Isso é fé. Mas para isso, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Para isso, nós temos que estar convictos do valor que tem a vida eterna e que tem o nosso Deus em nossa vida. Se você fizer um estudo criterioso sobre tanatologia, que é o estudo sobre a morte, talvez você perca até a sua fé. Por isso é aconselhável que muitos nem façam. Uma das coisas mais admiráveis que eu acho é o médico. Os médicos, os enfermeiros, que fazem um estudo acurado sobre isso, da destruição do corpo e tudo, e ainda creem em Deus, que tudo se acaba aqui, mas que existe uma vida eterna. Os desafios da fé. O tema nessa noite não é outro, é o desafio da fé. Como nós somos desafiados diariamente, aonde estivermos, das coisas mais simples,
nas atitudes mais simples, até daquelas mais complexas, como nós somos desafiados a mostrar a fé que temos e que existe um Deus vivo e verdadeiro que está cuidando de nós. Uma das coisas que mais me admira, por exemplo, nessa história toda de Daniel e seus companheiros, é quando eles desafiam mesmo. Você não está adorando a imagem que eu fiz? Não. Estamos não. Vocês vão ser mortos? Sim. Se o nosso Deus quiser nos livrar, é assim que eles dizem. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, vê lá o texto. Nem mesmo assim nós nos curvaremos. Era muito fácil para ele dizer, eles criam perfeitamente que Deus ia livrá-los. Mas o texto não diz isso. Eles não afirmam isso. O que eles afirmam é, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, nem mesmo assim, nós nos curvaremos, nós adoraremos essa imagem. Há momentos na vida que você não tem certeza que Deus vai resolver como você gostaria que Ele resolvesse. Assim era muito bom. Assim era maravilhoso. Às vezes você tem que passar pela provação, pelo fogo. Às vezes você precisa, ser jogado na parede, moído, feito um papel molhado, rasgado, e você cair. Para Deus agir na sua vida. É muito fácil. Seria muito fácil. Mas aí a vida cristã não teria o sentido que tem. Não teria. Se fosse assim, os apóstolos não teriam sido mártires. Se fosse assim, uns não teriam crucificado de cabeça para baixo, outros não teriam sido degolados, outros não teriam morrido através de flechas, alguns profetas do Senhor não teriam sido cerrados no meio, não. Aí você pergunta, tem nexo? Como explicar que eu estou fazendo o trabalho do Senhor, do meu Deus, tenho fé nele, e por isso eu sou cerrado no meio? Eu sou crucificado de cabeça para baixo? Ou eu sou degolado? Isso é a contra-razão. Aquilo que John Stott chama de contracultura. É a contracultura. A lógica seria o contrário. Eu desafio e Deus me livra. Coisa maravilhosa. É tão bom nós contarmos exemplos vitoriosos assim, nesse sentido. Orou, e quando orou, Deus mandou fogo do céu. E quando Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, consumiu tudo, tal, que maravilha. Mas em outros casos não são assim. Lê a história dos heróis da fé, lá da carta aos Hebreus, que pode ser a sua história, pode ser a minha história, pode ser a história de cada um de nós. Por que você está vivendo nessa penúria, nesse seu sofrimento? Por quê? Enquanto eu meditava nisso, aí me veio um pensamento, quando eu chegar lá no céu, sim, que eu vou chegar lá.
Quando eu chegar lá no céu, meu Senhor e Mestre pergunta: meu filho, existe uma cicatriz aí na tua alma. Existe aí na tua alma, meu filho, uma mancha. O que foi que houve? E eu lá na rede pensando, que às vezes minha mulher pensa que eu estou dormindo, eu estou meditando. Eu pensando aqui nessa mensagem, o que eu direi a meu Senhor? Meu Mestre, meu Deus, meu Senhor, tu que já fizeste tudo por mim, limpa completamente essa cicatriz, essa marca. Paulo fala das marcas lá na carta aos Gálatas. Limpa completamente, Senhor, para que eu me adentre à eternidade completamente limpo. Enquanto eu pensava nisso, com os olhos fechados, aí meu Senhor me dirá: filho, eu já limpei. Já limpei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Fecharei meus olhos para este mundo, abrirei para a eternidade. Totalmente limpo. De mágoas, de tristezas, de qualquer coisa. Porque lá nós só entramos assim. Ele vai fazer comigo e com todos nós, sabia? Não é só com Adalto, não. Todos nós. Lá só entra assim. Lá no céu só entra pecador redimido. Ah, meus irmãos, as penais quis mudar, aliás, o chefe do Senhor quis mudar os nomes desses homens de Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Não, isso era o seu nome. É o seu nome. Aqui não. Aqui o seu nome vai ser Beltesazar, o tesouro do Deus Bel, que é o Deus daqui. O problema aqui é a culturação. Você tem que pegar a cultura dos caldeus aqui. Ananias, o Senhor tem sido bom. Bom para mim. Tudo bem, vou mudar o seu nome. E aqui você vai ter um nome diferente, numa cultura totalmente diferente. Sadraque, que o Senhor nos preserve do mal. Azarias, o Senhor é o meu ajudador. Não. Um nome que não é muito bonito, não. Abnego, né? Servo do Deus Nego, que era Deus lá da Babilônia. Servo do Deus Nego. Misael, aquele que vem de Deus. Os judeus colocavam os nomes, geralmente os orientais fazem isso, sempre ligado a alguma coisa. Não, o seu nome vai ser Mesaque, aquele que pertence à deusa Xexeres. Vocês vão pertencer aos deuses aqui da Babilônia. Vocês vão ser servos dos deuses da Babilônia. Esqueçam-se do Deus de vocês. Esqueçam da religião de vocês. Esqueçam da fé de vocês. Vocês vão passar 3 anos aqui no palácio. 3 anos.
aprendendo a cultura aqui, aprendendo tudo, vocês vão se aculturar de tal forma que vocês vão esquecer tudo de lá. Vocês vão ser aqui como os babilônicos. Não. Esquecer de Deus, jamais. Esquecer meu Deus, jamais. Pode ser 3 anos ou a vida toda, mas eu não esquecerei do meu Deus. Qual é o Deus que você crê? Que tipo de Deus você crê? Qual é o tamanho da sua fé, meu irmão? Qual é o tamanho da sua fé? Essa fé que, por qualquer coisa, nós estamos, parece que, perdendo-a. Qualquer coisa está atrapalhando o nosso relacionamento. Qualquer coisa perde o nosso ânimo. O Senhor Deus em nossa casa, em nosso lar. Estou falando em tese, por amor de Deus, não estou aqui falando A, B, que eu não conheço os lares de ninguém aqui, não vivo na casa de ninguém. Não vivo na casa de ninguém, os irmãos sabem disso. Por isso eu não sei como é, qual é a influência que Deus tem na sua casa, com você, sua esposa, seus filhos, sua família, não sei. Mas eu espero que Ele mande, Ele seja o Senhor da sua casa. E o Senhor é aquele que manda. O Senhor é aquele que manda. Que o Senhor Deus seja aquele que mande na sua casa, que mande na sua vida. Que cada ato da sua vida seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E você sabe o que significa aquela expressão, quer comais, quer façais qualquer outra coisa? Sabe o que significa aquela expressão, quer façais qualquer outra coisa? Sabe? Eu vou explicar a vocês. Que façais qualquer outra coisa. Está explicado. Não significa nada mais nem nada menos. Que façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Na sua casa, deve ser assim. Na sua família, deve ser assim. No seu trabalho, deve ser assim. No seu colégio, deve ser assim. Na sua faculdade, deve ser assim também. Parece coisa simples. Mas quando você estiver dirigindo, tenha cuidado. Porque você pode morrer e pode matar os outros. Então tenha cuidado para fazer para a glória de Deus. Com isso não quer dizer que você vá orar dirigindo, especialmente com os olhos fechados. Não façam isso. Depois você vai dizer, o pastor mandou, enquanto eu estiver dirigindo, orar com os olhos fechados. Não faça isso não. Mas não perca a comunhão com Deus. Não perca. Não é porque o outro motorista faz uma barbeiragem que você tem que dizer aquelas palavras bonitas com ele. Ou Recife, Olinda não tem buraco, as ruas não tem, né? Mas pode acontecer. Seu carro alinhado, bonitinho, pronto. Aí, a boca de lobo, pum! E aí você diz, que Deus abençoe o prefeito, a mãe do prefeito e a família do prefeito. Que maravilha, que Deus abençoe. É assim que você diz? Bom, aquilo que você diz eu não sei, mas eu acho que eu nem vou pronunciar aqui. Mas você orar por ele nessa hora vai ser tão difícil, né? Que Deus, aquele prefeito é tão bom, a rua como está assim. Fazei tudo para a glória de Deus. Não é, jovem? Batendo bola. Aquele gosta de bater bola. O outro vem, entra, né? Na tua canela.
Ô, meu irmão, glória a Deus. Você faz isso? Você sai atrás deles, eu pegar na virada. Peraí, nossa atitude. Nossas atitudes. Aí a pessoa, você quer ver um crente, um jovem crente, vai ver batendo bola. Aí você vê quando ele é crente. Eu estou colocando tudo isso, meus irmãos, para que nós tenhamos uma vida cristã mais saudável. Aquilo que Deus requer de nós, de cada um de nós. De cada um de nós. Resultado disso aí, diz a Bíblia, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você quer assistir diante do rei? Você quer? Você quer viver no palácio assistindo diante do rei? Aqui está a receita. A receita está aqui. A Bíblia é a receita. Para que nós possamos assistir diante do rei. Que Deus fortaleça cada dia mais a nossa fé. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Hino 318. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois. Os diáconos levantaram as ofertas. Vosso mestre, avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor,
Irmãos, teremos nosso trabalho normal na próxima quinta-feira, culto de oração e de doutrina. E sábado e domingo, se Deus quiser, aqui estaremos comemorando os 57 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. Esperamos a presença de todos os irmãos, inclusive daqueles irmãos que se congregam lá em Tabajara e também estão lá no trabalho de bom sucesso. Agradecemos a todos que nos visitam, especialmente ao reverendo Jadson aqui conosco, sua esposa Nilena. Damos as boas-vindas, que Deus os abençoe grandemente. E pedimos ao reverendo Jadson que impetre a bênção apostólica para nós e cantaremos o Tríplice Amém. Primeiro, com uma oração pelo nosso irmão diácono aqui. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua casa, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de prestar louvores a Ti e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pela mensagem trazida, que possamos aplicar em nossos corações, ó Deus. Nos abençoa nessa semana que está por vir, que possamos honrar o Teu santo nome. Abençoa as ofertas aqui levantadas, que o conselho da igreja possa administrar da melhor maneira possível. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas consolações do Divino Espírito do Senhor esteja sobre nós, irmãos. Esteja sobre todo Israel de Deus, agora e para todo sempre.